após o jogo do Campeonato Paraibano em Campina Grande. Zenaide Ferreira está ao vivo e vai trazer mais detalhes agora sobre o estado de saúde das vítimas. Zenaide, é com você, minha amiga. Paulo Neto, volto já aqui do trauma, como prometemos logo no início aqui do nosso programa, para falar sobre o estado de saúde de 2 torcedores. Um deles deu entrada na madrugada de ontem, um estado de saúde grave, inclusive tem a identificação, é o Marcos Everton da Silva Fernandes, de 28 anos de idade. Ainda há pouco, às 10h40 da manhã, o Romualdo Ramalho dos Santos, de 33, chegou aqui, mas o estado de saúde dele é estável. Eu vou, inclusive, conversar com o Dr. Jarbas Fonseca, que vai nos dar mais detalhes. Doutor, a gente começa pelo mais grave, que chegou ainda na madrugada de ontem. O que o senhor pode dizer dele e o momento que ele chegou e até a evolução do quadro, né? Seja bem-vindo. Boa tarde. O paciente de 28 anos chegou às 2h40 da manhã, nessa madrugada, chegou com rebaixamento de consciência, vítima de espancamento, trauma crânioencefálico grave e uma contusão pulmonar leve. Os outros órgãos e sistemas estavam sem alterações. Ele prontamente foi entubado, está em ventilação mecânica, em acompanhamento pela equipe de neurocirurgia, mas ele está em recuperação. Desligaram a sedação para numa tentativa de ser entubado agora de tarde. Ele passou por quais exames? Tomografia de crânio, de tórax e de abdômen. No caso, então, quando estivemos aqui hoje pela manhã, ele estava um pouquinho mais grave, então quer dizer que já está melhor o quadro dele, né? Infelizmente. Isso, ele está se recuperando, apresentando já resposta neurológica boa e foi desligada a sedação para ver se ele responde neurologicamente para poder estubá-lo. A gente já fica na torcida. Quanto ao Romualdo, que chegou às 10h40 de hoje? Bom, ele chegou consciente, orientado, certo? Relatando cefaleia, dor na cabeça e dor nas costas. Foi passado pela equipe de ortopedia que liberou, logo em seguida foi medicado e vai passar por uma tomografia de crânio, sendo acompanhado pela equipe de neurocirurgia, porque ele convulsionou na hora do traumatismo craniano. Infelizmente, 2 vítimas aí de espancamento, né? Até pelo físico, pelo que vocês puderam observar. Pois é, né? A violência ainda no meio futebol, do esporte, ainda é grande, generalizada. A gente viu recentemente lá em Pernambuco, com a equipe do Esporte Fortaleza. Isso aqui não é a primeira vez que acontece, apesar das campanhas, da informatização. Infelizmente, tem que haver um rigor nas condutas frente a esses episódios de violência. Muito obrigada, viu, doutor Jarbas? Inclusive, eu concordo muito bem aqui com o doutor Jarbas, falando sobre essa questão da violência, Paulo Neto, porque desde o início do ano que tem acontecido episódios, coisa que a gente não tinha visto nesses últimos anos. Eu que nasci para o jornalismo no futebol, sempre acompanho os times, seja o futebol de pelada, seja o futebol realmente nos campos aqui de Campina Grande, de campeonatos oficiais. Me deparo, infelizmente, voltando a falar sobre episódios de violência que em nada representam o nosso futebol. A gente lamenta, fica na torcida por esses torcedores do Souza, inclusive solidariedade para as famílias que estão vindo aqui para Campina Grande para acompanhar, claro, essas 2 pessoas, né, que estão aqui no hospital de trauma. Paulo, agora eu volto com você.